Eu queria começar com uma primeira pergunta, que recentemente eu li um artigo do Mansueto, onde ele Uhum. falava sobre a importância do PIB per capita, né, sobre o crescimento do PIB per capita. E nos cálculos deles, né, essa era a nossa segunda década perdida, né? Se considerar o crescimento do PIB, ou a queda do PIB para esse ano, aí, nos últimos 10 anos, o crescimento foi de menos 6,5%, e na década de 80 foi de menos 4%. Então, esses últimos 10 anos foram piores do que a década de 80, né? E deu uma média aí, se você considerar de 80 até 2020, um crescimento médio do PIB de 0,6% ao ano, que é muito pequeno. E aí traçava um cenário meio, enfim, meio pessimista aí para frente, né? Que se fosse dobrarmos o PIB per capita aí nos próximos 30 anos, você teria que ter um crescimento médio do PIB de 3% ao ano, né? O que pode não parecer tão complicado, né? Mas se considerar que a gente não vai ter mais o bônus demográfico, né? Então, toda aquela turma aí que está no mercado de trabalho vai começar a se aposentar e vão precisar pagar, né, as aposentadorias mesmo com todas as reformas, com a reforma da Previdência, né? E, além disso, ainda tem todo o cenário desafiador de aprovação de reformas e privatizações que provavelmente ajudariam nesse crescimento do PIB. Então, o cenário era meio pessimista. O senhor também compartilha disso? Qual é a sua visão? Bom, compartilho. Eu acho que realmente o desempenho do PIB brasileiro, né, a partir de meados dos anos, né, de 2010, a partir de 2014 até, enfim, até 2000 e nos próximos anos, né, porque a gente não vai conseguir recuperar isso, realmente vai dar um período aí, como mencionou o Mansueto, muito ruim e talvez um dos piores da história em termos de queda, em termos de PIB per capita, né? Por isso que ele falou aí que é uma nova década perdida. Agora, eu acho que nós temos eu sou, assim, eu, vamos dizer, realista, eu não sou pessimista. Eu acho que... Por que eu não chego a dizer que sou pessimista? Porque eu acho que nós temos, né, diagnóstico e nós temos condições de fazer reformas que levem ao aumento da produtividade. Porque o que está por trás do baixo crescimento do Brasil nesse período todo aí é o baixo crescimento da produtividade, né? O que explica o baixo crescimento do Brasil é o baixo crescimento da produtividade. Em crescimento de produtividade, a gente depende basicamente da criação, por exemplo, de um ambiente de negócios favorável, né? Em que você tenha menos incerteza, menores custos de transação, né? Então, a gente precisa de um sistema tributário que não penalize, né, o investimento, não penalize a atividade empresarial. A gente precisa de ter um bom sistema educacional. A gente precisa ter infraestrutura, né? Então, assim, e eu diria que existem hoje em discussão medidas que podem, de fato, trazer, em um pouco espaço de tempo, um crescimento da produtividade no Brasil bastante expressivo. Acho que nós temos como fazer isso, tá? Reformas, 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 reformas. Parece aí um mantra aí, mas é verdade. O que não dá é para ficar nessa situação que nós temos hoje, porque, de fato, né, apesar de alguns avanços importantes que obtivemos nos últimos anos, ainda tem aí umas correntes de ferro que impedem o país de crescer. Então, eu acho que, vamos dizer, sou pessimista no sentido de que, do jeito que está, a situação não vai se resolver. Mas sou otimista porque acho que tem aí os instrumentos, o caminho, né? O caminho está desenhado, que é o caminho das reformas, e existem, como eu disse, algumas iniciativas importantes no Congresso que, se aprovadas,
podem destravar mais aí o nosso caminho para o crescimento nos próximos anos.